Tenta entender o que eu estou te falando, sangue bom. Esse mundo é um conto de fada, sem tirar nem pôr. Mas tem gente que nasce no castelo e passa a vida toda lá, entre os baús de tesouro, tendo tudo do bom e do melhor, achando tudo uma maravilha. E a única preocupação dessa gente são os monstros abomináveis, que vivem longe do castelo. Monstro como eu e como tu. É em momentos como esse que eu agradeço por ter tido a ideia de criar um canal literário aqui no YouTube para poder indicar livros, para poder indicar obras como esta aqui, Os Supridores, de José Faleiro. Estava entre os 12 livros que eu tinha estabelecido aí como os livros que eu iria ler nesse ano de 2022, acabou ficando para o início do mês de dezembro e foi uma leitura fundamental. É daquelas leituras que estão consideradas ali dentro da literatura marginal, que criam pontes, que procuram se direcionar a todos os públicos, mas especificamente a uma parcela da população que precisa e merece ter acesso à literatura como essa literatura aqui do Faleiro, que convida elas ao conhecimento de si mesmo, do seu entorno, ao conhecimento do mundo em que vive, ao despertar da consciência de classe. É um livro que consegue, na mesma medida, trazer erudição, uso coloquial das palavras, porque isso é fundamental. A erudição está sempre muito atrelada a uma linguagem mais rebuscada e não tem nada a ver. Aqui a gente tem a própria noção, o próprio conceito que na academia é colocado sempre de forma como autoridade, para que se apresentem esses conceitos da economia política, da filosofia. Aqui isso é trazido, como por exemplo dentro do marxismo mesmo, o conceito de mais-valia, como algo extremamente palatável. Qualquer pessoa consegue ler a partir do exemplo que é dado pelos personagens, inserido no contexto em que eles vivem, trazendo ali tal e qual aquilo que tentou se dizer, de repente, muitas vezes, no âmbito acadêmico e que não conseguiu ficar muito claro para a realidade em que vivemos. Isso aqui é traduzido, digamos assim, e isso é pedagógico, isso é freiriano, isso aqui é para seguir aqui, tem uma inspiração certamente, dentro de uma ideia de ensino, de aprendizado. E a gente aprende muito com Pedro e Marx, que são os personagens centrais dessa obra. Eu até falei lá no meu perfil do Instagram, do Sujeito Literário, que, bom, o livro da minha vida, você sabe, Don Quixote. E Don Quixote e Sancho Panza, eles passam estabelecendo diálogos importantíssimos ao longo de toda a obra, e aqui não é diferente com Pedro e Marx. É até interessante, o nome Marx, que é Marx com Q-U-E-S, é Marx, de Karl Marx, mas tem várias tiradas, várias reflexões que vão para esse âmbito da política econômica e também da filosofia, que nos permitem, como eu já disse para vocês, problematizar questões que ficam muito distantes daquelas pessoas que hoje têm a necessidade de se compreender enquanto o lugar social em que ocupam. Porque muito do trabalho da mídia, da sociedade capitalista como ela é estruturada hoje, dos valores que são impostos desde pequenos para todas as pessoas, eles são feitos de modo a moldar a consciência, a alienar as pessoas do processo real de estabelecimento, por exemplo, de uma relação de trabalho, de como que se dá essa relação patrão e empregado. E aqui os personagens são supridores, os supridores, Pedro e Marx, que são aqueles responsáveis por recolocar os produtos nas prateleiras. Quando tu vai no supermercado, eles trabalham na rede Fênix de supermercado em Porto Alegre, e eles têm essa incumbência de não deixar que falte nada para ti quando tu fores lá comprar o teu produto, para que tu possas ali ter contato então com aquelas mercadorias que tu queres levar para tua casa. Eles organizam o estoque, eles estão ali para te servir, mas eles são pessoas que, invisibilizadas como tantas que vocês cruzam diariamente aí, não só dentro do supermercado, mas no transporte público e em outras esferas da atividade profissional, o pessoal que trabalha na limpeza pública, essas pessoas existem, essas pessoas precisam que as suas vozes passem a ecoar, e a literatura
tem esse poder transformador quando encontra pessoas da capacidade do José Faleiro de colocar isso em pauta, de colocar em discussão a meritocracia, de parar com a falsa, com a ilusão, com a ideia que chega a ser cruel de que a gente pode, num país tão desigual como o Brasil, colocar pessoas que nasceram com privilégios, com oportunidades, lado a lado com aqueles que não têm direito ao mínimo de dignidade para sobreviver. Elas ali, como se estivessem numa corrida, dizer que elas podem chegar, saem do mesmo ponto de partida e podem chegar a partir do seu esforço aonde quiserem. Isso não é real. Isso pode funcionar lá para países desenvolvidos de primeiro mundo, mas não para um país como o Brasil. A gente tem que pensar qualquer conceito dentro do contexto. Isso serve para a economia política, serve, né, esses conceitos marxistas que às vezes circulam na academia, as pessoas usam como signo de autoridade para falar tudo rebuscado e tal. Tu transformar isso em literatura e dar acesso às pessoas para se pensar essa problemática toda que está lá, enclausurada dentro dos muros da universidade, isso para mim é revolucionário. Isso para mim é, como disse para vocês, freiriano. Então o José Faleiro faz isso. E a trama é interessantíssima, porque a gente tem aqui a linguagem coloquial, ela nos aproxima dos personagens. Eu muitas vezes me senti ali junto com o Pedro e o Marx quando eles travavam os diálogos deles, e com outros personagens que surgem aqui na trama, que eu não vou te dizer quais são, que é para que tu tenhas a surpresa que eu fui tendo com este livro ao longo da leitura. E eles cansados de uma vida miserável que eles viviam, um deles casado, a mulher grávida, a segunda, né, criança, porque já tinha um filho, o outro morando com a mãe se matando de trabalhar, já com idade, já com problemas de saúde apresentando, sem grana pra nada, aquilo tudo que é próprio da periferia. Aqui o Faleiro está falando, né, fazendo uma referência à periferia de Porto Alegre, mas é a periferia também do interior do estado. Aqui na cidade onde eu vivo, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, não é nada diferente. Em outros estados do nosso país não é diferente, em outros municípios de outros estados do Brasil não é diferente. A desigualdade social é a palavra-chave, é o ponto central para que a gente possa, a partir daí, começar a pensar em políticas públicas, começar a pensar em discussão sobre o tamanho do Estado, começar a pensar em qualquer outra discussão que possa vir sobre a criminalidade, violência, tudo mais, as questões todas que envolvem esse debate público, elas são muito mais profundas do que como elas são apresentadas, inclusive em debates políticos e eleitorais como nós tivemos recentemente aqui para o governo do nosso estado. As raízes são muito mais profundas, as soluções são muito menos fáceis do que aquelas que são apresentadas pelos então candidatos e postas em práticas depois quando eles chegam ao poder, porque o poder econômico, este ente abstrato chamado de mercado, que na verdade não tem nada de abstrato, a gente sabe quem são essas pessoas, especuladores, banqueiros, então a gente sabe aonde estão concentradas estas forças econômicas que determinam as relações políticas e que condicionam as pessoas a determinados lugares sociais. E quem são as pessoas que estão no topo das instituições, que são gerentes de supermercado, que são chefes de supermercado, que são os cabeças das redes de supermercado? Como é que é a vida dessas pessoas e como é que é a vida de quem está ali trabalhando no estoque, que está ali diariamente, perdendo todo o seu dia, toda a sua vida, dedicando tudo isso para um salário miserável, que não dá nem para o mínimo, e sendo submetido a todo tipo de exploração. Essas pessoas aqui na trama, certo dia, resolvem, principalmente a partir do Pedro, que era um cara muito esforçado, que lia muito, mesmo no transporte público, mesmo com o livro balançando, um cara inteligente, ele começa a identificar, e aí pega mesmo a questão econômica, aspectos que tem a ver com o mercado, e ele identifica que, dentro da realidade em que ele vive, do mercado que lhe é mais próximo, né, o tráfico de drogas sempre estava focado naquilo que dava uma grana mais imediata, que podia ser vendido por um valor maior, que era a pedra, né, o crack e o pó, a cocaína. E aí ele percebe que se ele entrasse nesse mercado de alguma forma, pela beirada, porque estava faltando maconha em tudo que é lugar, nas regiões onde ele e o Marx viviam, eles poderiam achar ali uma forma de obter uma certa grana
e a enriquecer, porque eles queriam realmente enriquecer. Todo jovem periférico quer ter dinheiro, quer poder ganhar ali minimamente uma grana para poder se colocar na sociedade. Não quer ter que passar pelas humilhações que passam constantemente, impostas pela forma como se estrutura a sociedade capitalista que a gente vive e pela própria comunicação, a mídia, a publicidade, aquilo que nos é imposto diariamente como padrão aceitável, um padrão social, um status quo. E aí eles definem então uma estratégia, né? Tudo bolado ali na cabeça do Pedro, para que eles ingressem nessa aventura e tentem enriquecer vendendo maconha. E aí a gente vai ter então uma série de discussões que vão perpassar o âmbito também humanista, que poderiam estar em outra trama aqui, que vai pensar na relação da própria vida e morte, que me é muito cara essa discussão, que me fez refletir sobre uma série de aspectos também. Então, além da questão social em si, tem uma profundidade aqui no aspecto da relação não só coletiva, de pensar o coletivo, mas também individual, humano, para os nossos dilemas pessoais, que é fundamental. E eu não posso falar muito sobre o desenvolvimento dessa trama, o que vai acontecendo, porque perderia o que aconteceu comigo, principalmente ali para o final, que eu fui tentar finalizar. Eu não ia finalizar a leitura, né? Fui tentar ler mais um pouquinho só, estava muito cansado, eu também trabalho, tenho minha dinâmica com meu filho em casa, e eu ia ler só um pouquinho na sexta-feira de noite. E aí foi chegando no final, eu não consegui largar mais, o sono se foi, o cansaço acabou, e eu comecei a ler, e aí fui, porque eu precisava saber o que ia acontecer. É eletrizante o final desse livro, a gente precisa saber o que vai dar aqui. Então tem tiradas de humor muito boas, tem debates muito bem feitos que me lembram lá a literatura clássica, no debate que era travado entre Don Quixote e Sancho Panza. Tem umas tiradas quixotescas aqui, tem toda essa reflexão política que é fundamental, humanista, filosófica de um modo mais geral, assim. É um livro que entrou entre os melhores, com certeza, dos que eu li esse ano, e que eu vou acabar falando dele mais uma vez aqui, porque eu vou trazer um vídeo com as minhas melhores leituras, e que eu quero te indicar assim, ó, se tu tá procurando um livro para ler agora, se tu não fez nenhuma leitura do Faleiro, eu não tinha feito nenhuma leitura desse autor, vai aqui, lê Os Supridores, que certamente vai estar ganhando muito em conhecimento, em amadurecimento, em consciência crítica, em capacidade de até mesmo desenvolver o dom de poder rir um pouco de nós mesmos também, dos nossos dilemas, dos nossos problemas, e poder encarar essa sociedade, encarar os problemas que a gente tem de frente, assim, ó, olhando olho no olho e realmente querendo achar uma solução para que a gente possa viver num país melhor, não num país tão desigual, um abismo tão grande entre as pessoas e que engole principalmente a juventude periférica do nosso país, tirando deles o direito, muitas vezes, de sonhar. Os Supridores, de José Faleiro, é a indicação de hoje aqui no Sujeito Literário. Faça essa leitura, depois volte aqui e vamos conversar um pouco mais, porque é realmente um livraço. Até a próxima, um grande abraço, a gente volta com mais vídeos em seguida aqui no Sujeito Literário. Até lá, tchau, tchau.